estudaremos um dos conceitos mais importantes para a trigonometria, que é, pelo menos para o estudo da trigonometria, que é o conceito do ciclo trigonométrico. Esse conceito vai expandir o que nós temos como definição das relações trigonométricas no triângulo retângulo, que são o seno, cosseno, tangente e cotangente, cossecante e secante. Pois bem, as 6 relações trigonométricas que nós vimos são todas definidas em um triângulo retângulo. Você tem um triângulo retângulo e você definiu em ângulos nesse triângulo. A primeira coisa a chamar a atenção é que, como nós utilizamos ângulo do triângulo retângulo, todos os ângulos são obtusos. Obtusos não, perdão, são ângulos agudos, ou seja, ângulos menores que 90 graus. E nós estudaremos uma entidade chamada ciclo trigonométrico que ajudará nós a expandir todas essas relações, seja seno, cosseno, tangente ou as outras 3, ajudará a gente expandir todas elas a qualquer ângulo, ao invés de ser um ângulo agudo, e inclusive ângulos maiores que 360 graus e também ângulos negativos, definindo assim funções trigonométricas. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer através de uma circunferência que será nosso auxílio. Então, a gente vai definir algumas coisas aqui. Primeiramente, vamos considerar um plano, um sistema de coordenadas num plano. Ok, não sei se está torto, acho que não. Que é um sistema de coordenadas num plano. Eu coloco aqui eixo Y, eixo X. Nesse sistema de coordenadas, nós iremos esboçar uma circunferência unitária, ok, guys? Unitária, uma circunferência. Tá aqui uma circunferência. Eu vou mudar a cor dela. Eu vou ajeitar, né? Eu vou ajeitar ela. Vou mudar ela para vermelho e vou centralizar ela. A gente vai considerar uma circunferência não só unitária. Deixa eu tentar colocar aqui, mas também só ajeitar um pouco aqui, guys. Pronto. Agora sim, não só unitária, uma circunferência, mas também com o centro dela coincidindo com a origem do nosso sistema. Então imagine que essa circunferência seja unitária. O que é uma circunferência unitária? Guys, uma circunferência unitária é uma circunferência com raio 1. Um raio 1. Para quem não sabe o que é raio, toda circunferência possui um centro e a circunferência é formada por pontos, pontos na casca aqui, onde a distância de qualquer ponto que você pegue aqui até o centro é sempre a mesma. Pegou um ponto aqui, até aqui é a mesma. Pega um ponto aqui, a distância desse ponto até o centro é a mesma distância que aqui. E todos os pontos da circunferência possuem a mesma distância até o centro, de modo que essa linha aqui você vai girando ela e formando a circunferência. Essa linha é chamada de raio. Então a gente vai pegar aqui no nosso ciclo uma circunferência de raio 1. Se é raio 1, isso significa, só para efeito, que nesse eixo X, bem aqui, eu vou colocar em preto inclusive, bem aqui, toca no ponto 1. Por que no ponto 1? Porque é raio 1, então a distância desse ponto aqui até a origem aqui, que é o 0, é 1. Aqui, essa interseção bem aqui é o menos 1. Por que é no menos 1? Porque a distância daqui até a origem é 1, sendo que aqui está do lado negativo. E eu posso fazer a mesma coisa aqui e aqui. Aqui vai interceptar no 1 e aqui vai interceptar no menos 1.
Ok? Mas eu vou tirar só por enquanto essa parte aqui, porque vai fugir do nosso objetivo. Então, guys, a circunferência de raio 1, centrada na origem em um sistema de coordenadas, é o que a gente chama de ciclo trigonométrico. Ciclo trigonométrico. Alguns chamam o ciclo trigonométrico de círculo trigonométrico, outros chamam de círculo unitário, então tem outros nomes, outras variações de nomes. A gente vai chamar de ciclo trigonométrico, mas isso varia de pessoa para pessoa. Pois bem, então o que é o ciclo trigonométrico? O ciclo trigonométrico nada mais é do que uma circunferência de raio 1 centrada na origem de um sistema de coordenadas. Então está aqui o sistema de coordenadas. Quando eu falo sistema de coordenadas, eu me refiro a ter um eixo x e um eixo y. E esse ciclo trigonométrico que vai ajudar a gente que vai nos ajudar a expandir a definição de seno, cosseno e tangente aos demais ângulos. Porém, de início, guys, pegue um ângulo entre 0 e 90 graus. Vamos pegar um ângulo entre 0 e 90 graus. Se eu pegar um ângulo entre 0 e 90 graus, 0 e 90 graus na posição padrão. Ok. Se eu pegar um ângulo entre 0 e 90 graus na posição padrão, então por ser na posição padrão, o lado inicial é essa parte positiva do eixo X. Eu vou dar um destaque ao lado inicial, ok? Gasta aqui, ó, o lado inicial, opa, aqui, pronto. Tem um destaque aqui ao lado inicial, um destaque. E o lado final, já que o ângulo vai estar entre 0 e 90 graus, eu vou escrever aqui para vocês. Eu vou pegar um ângulo θ entre 0, vou pegar aqui, entre 0 e 90 graus. Como o ângulo vai estar entre 0 e 90 graus, significa que o lado final dele, deixa eu pegar a direita, vai estar nessa parte aqui, ó, a parte. Esse aqui é o ângulo 0, aqui, aí eu vou aumentando o ângulo, aqui está aumentando o ângulo. A gente sabe que quando chegar bem aqui, aqui deu 90 graus. A partir daqui passa de 90 graus até aqui que é 180 e por aí vai. E a gente pode ir girando e aumentando o ângulo, ok? Como eu quero pegar um ângulo entre 0 e 90 graus, eu vou pegar um ângulo, começar a correr aqui no sentido anti-horário, porque eu estou pegando um ângulo positivo. Vou parar em algum lugar daqui. Eu vou parar bem aqui, só para efeito, ok, guys? Então esse aqui será o nosso lado final do ângulo θ. Lado final do ângulo θ. E vou marcar aqui o ângulo θ. Vou colocar a setinha. Agora a gente vai voltar para colocar a setinha. A gente volta para a orientação. A gente deixou de usar a orientação lá nos triângulos. Era porque era conveniente lá naquele momento. Então a setinha, porque eu estou pegando um ângulo positivo. Já que está entre 0 e 90 graus, é positivo. E a setinha demarca que eu marquei aqui no sentido anti-horário. Ok, guys, uma coisa a se observar é que, obviamente, esse lado final vai interceptar o nosso ciclo trigonométrico em um ponto. Vou marcar esse ponto aqui. Marcar aqui, ó. Marquei o ponto, ó. Tem uma bolinha aqui, marcando um ponto. Marquei um ponto do lado final com o nosso círculo, com a nossa circunferência unitária, essa circunferência aqui. Esse ponto a gente vai chamar de Pzão. Vou colocar bem aqui, P, é o ponto P. Então eu vou escrever aqui, ó, seja θ entre 0 e 90 graus, θ entre 0 e 90 graus, e P, o ponto
O ponto, perceba que é apenas um ponto que tem de interseção. O ponto de interseção. Ah, eu esqueci de comentar aqui. Vocês têm entre 0 e 90 graus. Eu vou apagar aqui, ó. Teto entre 0 e 90 graus. Um ângulo na posição padrão. Guys, quando a gente trabalha com ciclo trigonométrico, a gente trabalha só com ângulos na posição padrão. Porque tudo é convencionado na posição padrão. Teto entre 0 e 90 graus, um ângulo na posição padrão. Ponto não. P, A, interseção. Eu não me recordo se ainda usa esse C aqui, ó, de intersecção, que usava antigamente. Mas vou deixar assim por enquanto. Ok? E P, a interseção entre o lado final de θ e o círculo unitário. Ciclo trigonométrico, pronto. E o ciclo, vou botar aqui eu vou usar, vai ser mais conveniente usar círculo trigonométrico. P. Então P é a interseção entre o lado final de θ e aqui é um o ciclo trigonométrico, ou seja, esse P aqui. Guys, por P ser um ponto em um plano com um sistema de coordenadas, isso significa que ele tem uma abscissa e uma ordenada. Então eu vou baixar a abscissa de P aqui, ó. Ele vai ter uma abscissa aqui. Essa abscissa eu vou chamar de X. E ele vai ter uma ordenada bem aqui, que eu vou chamar de Y. Agora nós temos uma atenção aqui. Nós temos algo a observar. Perceba que X, por estar no lado positivo, ele corresponde a essa medida aqui, ó, que nós vamos destacar de preto. Ele corresponde a essa medida. Y, por estar no lado positivo, corresponde a essa medida, que você pode transpor exatamente para cá, para essa medida aqui, ó, Y. E incluindo o raio da circunferência exatamente em cima do lado final, o que a gente tem aqui? Perceba que a gente tem um triângulo retângulo. Ou seja, do ponto de interseção ao baixar uma linha perpendicular, bem aqui, você forma um triângulo retângulo. Você forma um triângulo. Lembrando que esse ângulo aqui, que é o nosso θ, ele é exatamente um ângulo agudo do triângulo retângulo. Então, devido a isso, eu consigo, já que eu estou no triângulo retângulo, eu posso calcular o seno e o cosseno de θ. Antes de mais nada, eu vou colocar o P aqui como ponto x e y, ok, guys? Coordenadas x e y, perdão. Então, P, as coordenadas de P eu chamei x e y. Então, eu posso calcular o seno de θ e eu posso calcular o cosseno de θ. O seno do nosso ângulo θ, nesse triângulo aqui, a gente está vendo, ele é o cateto oposto, que é y, dividido pela hipotenusa. Então, ele é cateto oposto, o seno, dividido pela hipotenusa. Acontece que, agora que vem a magia do ciclo trigonométrico, a hipotenusa é o raio do ciclo. E o nosso raio é igual a 1. Então, vai ficar dividido por 1, que é igual a y. Para o cosseno é semelhante, eu vou diminuir aqui para vocês enxergarem. Para o cosseno é semelhante. No cosseno, você observe que a cateto é cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente do nosso ângulo é exatamente esse valorzinho aqui, que é o nosso x.
e a nossa hipotenusa é o raio, que é 1. E aí, isso vai dar igual a x. Qual é a moral da história? Aquele x lá de baixo, o x, que é a abscissa do nosso ponto, ele é o cosseno. E o y, que é a ordenada, o y é a ordenada do nosso ponto, é o seno. Então, por aqui, a gente tem que o nosso ponto, ele tem a abscissa como sendo o cosseno. A abscissa é o cosseno, deixa eu diminuir aqui. A abscissa é o x, que é o cosseno, tá aqui. E a ordenada é o y, que é o seno. É o seno. Na moral da história, é o seguinte. Pelo menos para os ângulos entre 0 e 90 graus, ao você representar no ciclo trigonométrico, o ponto de interseção vai gerar um ponto de interseção. A abscissa é exatamente o cosseno e a ordenada é o seno. Por causa disso, nós chamamos, quando a gente representa no ciclo trigonométrico, esse eixo horizontal a gente costuma chamar de eixo dos cossenos, e esse eixo vertical, porque ele representa os cossenos, esse x aqui deu o cosseno de θ. O nosso y, que foi a ordenada, deu o seno. Eu vou colocar aqui assim, ó, y igual ao seno de θ. Então, desculpa, eu acabei apertando aqui, girando. Como o y é o seno de θ, no lugar do y aqui a gente costuma chamar de eixo do seno. Então, no ciclo trigonométrico, você altera o nome do teu sistema de coordenadas. Esse eixo passa a ser chamado de eixo dos cossenos e esse eixo passa a ser chamado de eixo do seno, e nós conseguiremos expandir o conceito de todas as nossas funções trigonométricas a qualquer ângulo, como a gente pode definir como sendo toda vez que você desenhar seu lado final, o ponto de interseção vai definir o cosseno na abscissa e o seno na ordenada. Então a gente vai definir aqui, ó, seja, vamos definir da seguinte maneira: um ângulo, as trigonométricas de um ângulo qualquer, seja θ um ângulo na posição padrão. A gente sempre vai colocar ele na posição padrão. E P a interseção. Eu já vou colocar aqui as coordenadas de P como sendo x e y. P a interseção. Só um detalhe. Por que aqui a gente chama de eixo dos cossenos? Já que o x daqui vai ser sempre o cosseno, então a gente vai mais chamar de eixo x, vai chamar de eixo dos cossenos. Já que o y vai ser sempre o seno, a gente vai chamar de, ao invés de eixo y, como eixo dos senos. Seja θ um ângulo na posição padrão. Perceba que aqui não tem nenhuma restrição do ângulo. Não estou dizendo que ele é positivo, não estou dizendo que ele está entre 0 e 90. É um ângulo qualquer, pode ter graus negativos, maiores de 360. Um ângulo na posição padrão. O que significa estar na posição padrão? Significa que o lado inicial é a parte positiva lá do eixo x, que para nós não vai ser mais eixo x, vai ser eixo dos cossenos. Seja θ um ângulo na posição padrão. E P, que eu chamei de xy aqui, a interseção do lado final de θ, com o círculo unitário trigonométrico. Um círculo trigonométrico. Então, x, que é a abscissa de P, será o cosseno de θ. Vou colocar aqui.
Então a gente vai definir, vou colocar aqui na outra linha, o cosseno de θ nós iremos definir como sendo essa abscissa do P, que é o x, e seno de θ iremos definir como sendo a ordenada. A gente usa dois pontos igual, guys, para indicar uma definição, que é uma igualdade, mas no sentido de definição. Ou seja, vai já ficar claro com exemplos. Mas o que a gente quer dizer com isso? Você pegou um ângulo, olhe para a interseção do lado final desse ângulo com o ciclo trigonométrico. Eu vou destacar essas partes. Olha para a interseção do... Ops, apertei o botão e acabou foi apagando. Do lado final com o ciclo trigonométrico. Olhou para a interseção? Pronto. Olhei. Então, a abscissa será o cosseno e a ordenada será o seno. É isso que temos na nossa definição. E antes de cortar a nossa parte de aula, a gente vai fazer um exemplo para ficar claro. Eu vou, no nosso exemplo aqui, a gente vai pegar um ângulo. Deixa eu ver que ângulo a gente pega. Para o nosso exemplo, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar um ciclo trigonométrico. Aí eu não quero fazer tudo de novo. Eu vou pegar e vou me aproveitar desse aqui, ok, guys? Desse aqui, o nome ciclo foi junto, olha. Vai assim mesmo. Copio. Aí eu colo aqui. Colo. Não. Ops. Não copiou, não? Opa. Ficou o nomezinho aqui, ó. Tem que voltar com esse nome. Tá. Vou copiar. Acho que eu apertei o botão errado aqui. Copiar. Agora copiou. E eu vou aqui e colo. Vou colar bem aqui, ó. Nem colou tudo. Não copiei direito. Ops. Copiei direito. Vou copiar. Ops. Escolhi a função aqui. Copiar tudo. Agora vai copiar tudo. Pronto, agora foi. Copiou. Vamos aqui. Aqui a gente cola. Cola, que eu não quero desenhar de novo, né? Apaga o que não vai interessar para nós, porque isso aqui ainda vai ser um exemplo. Ok. Aqui deixa eixo dos cossenos. Vamos colocar só assim, sen e cos. Cossen. O cos 60. Com eixo dos cossenos e do seno. Vou apagar essa linha azul. Quero deixar o ciclo limpo. Quero deixar ele limpo para nós, para a gente cumprir nosso objetivo. Opa. Não tão limpo assim. Apaguei aqui. Apaguei aqui. Aqui vai ser difícil. Pronto. Falta uma pontinha. Aqui também. Pronto. Agora tá... Ainda não, né? Ainda tem isso aqui. Aí eu vou copiar logo essa outra aqui. Porque... Copiar. Porque aí eu já deixo na área de transferência. Eu vou até colar em outra página. Que fica, quando eu for passar exemplos, eu copio de outra página aqui. Pois bem, guys, depois de todo esse enrolation, vamos lá. Então, eu vou montar nosso exemplo, eu vou pausar para eu escrever nosso exemplo, que aí para não perder muito tempo. Guys, a gente voltou e eu coloquei um exemplo assim. Determinar o cosseno de 135 graus. Eu vou deixar esse ciclo, mas ele não faz parte do nosso enunciado, ok, guys? Nosso enunciado é apenas essa linha, que é determinar o cosseno de 135 graus. Se você nunca viu trigonometria, apenas com essa parte aqui da aula, dificilmente ainda conseguiria desenvolver. Se você já viu trigonometria, já deve ter alguma noção. Mas eu vou mostrar para vocês o quão poderosa é esta definição e como a gente pode usar isso para determinar vários ângulos. Inclusive, a gente vai conseguir determinar o cosseno. Eu vou logo pedir cosseno, vou logo pedir o seno também. Tanto o cosseno quanto o seno de 135 graus.
ok? Eu vou pedir só o cosseno mesmo, só o cosseno. E eu deixo para o restante para outros exemplos, porque de início eu só quero mostrar como é que funciona essa definição, ok? Guys, então a ideia é a seguinte: a primeira coisa para você determinar esse cosseno é desenhar ele no ciclo trigonométrico. Mas deixo claro que mais para frente nós vamos ver outros truques, outras técnicas para determinar ele um pouquinho mais rápido. Por enquanto, o objetivo dele é entender essa definição, então ele vai vir nu e crua aqui mesmo, que é a maneira que a gente vai fazer. Ok? Então como é que eu vou fazer? Eu vou olhar aqui, ó. Para eu saber o cosseno de um ângulo, eu tenho que fazer o quê? Eu pegar o ângulo, eu vou marcar o ângulo na posição padrão e vou ter que olhar para o lado final dele. Eu vou olhar na interseção do lado final com o ciclo trigonométrico. Então eu venho aqui e nós vamos marcar esse ângulo. Ele começa aqui na posição, essa aqui é a posição, o lado inicial dele, porque ele vai estar tem que marcar na posição padrão. Então eu vou me preocupar apenas com o lado final. Guys, no lado final, 135 graus vai ficar onde? Eu venho aqui, eu ando. Quando eu chego bem aqui, eu estou em 90 graus. Então, para eu chegar nesse 135 aqui, eu tenho que aumentar um pouquinho mais. A pergunta é, eu aumento quanto? Perceba que... Eu vou colocar bem aqui, tá? Eu vou parar, que eu sei que é aqui, vou já dizer por quê. Mas eu preciso escrever. Perceba que 135 graus, ele é 90 mais 45. Você consegue isso pegando a diferença. 135 menos 90, você descobre que é igual a 45. Ou seja, para eu marcar, eu sei que eu vou pegar, na hora que eu passei aqui dos 90, eu sei que eu teria que avançar mais o que? Além dos 90, mais 45 graus. Como é 45 graus, eu sei que vai cortar na bissetriz, bem ao meio. E perceba que está mais ou menos aqui ao meio. Então, guys, o nosso ângulo de 135 graus é esse ângulo aqui, ó, 135 graus. Tá aqui a curvinha que determina o ângulo. E falando em curvinha, o nosso próprio ciclo trigonométrico é uma curvinha, né? Então, por que não aproveitar ele para marcar nosso 135 graus? Você pode aproveitar sim, sem problema nenhum. Aqui, eu venho aqui. Pronto, parou aqui. Deixa eu fazer mais forte. Parou bem aqui. Esse é o nosso ângulo de 135 graus. E fazendo a curvinha em cima do ciclo trigonométrico, em cima, você tem uma vantagem que você já para, vem aqui, ó, você já para exatamente, essa é a grande vantagem de fazer a curvinha aqui em cima. Exatamente, vou marcar o ponto, em cima do ponto de interseção. Lembre-se que para você determinar o cosseno ou seno, vai precisar do ponto de interseção do lado final com o ciclo. Então, se você caminhar a tua curvinha em cima do ciclo, você já para em cima do ponto que é a interseção do teu lado final com quem? Com o teu ciclo trigonométrico. Então, essa é a vantagem. Ok, chegou no ponto. Agora eu consigo determinar o cosseno. A pergunta é: how? Como é que eu faço isso? Como é que eu vou determinar o cosseno? Bom, pelo que a gente vê aqui, interpretação, o cosseno é igual a abscissa. Você não vai ler x aqui, você vai ler abscissa, porque o x é a abscissa do ponto. O cosseno é a abscissa desse ponto de interseção. Então, se aqui é o ponto, pronto, bem aqui, guys, é o nosso cosseno de 135 graus. É esse ponto aqui. Então, acabamos de meio que descobrir onde que está o cosseno de 135 graus. Até porque lembre-se que esse é o eixo dos cossenos. Então, marcou no ponto, aqui tem que ser o cosseno. Perceba que está do lado negativo. Então, vai ser negativo, esse nosso ponto vai ser negativo. A pergunta é, que valor é esse? Que valor é esse cosseno de 135 graus? E eu digo a você que a gente consegue achar esse valor aqui, ó.
tem um truquezinho que a gente vai conseguir achar exatamente esse valor. Como é esse truque?